você é uma pessoa que mantém um nível razoável de sanidade, você provavelmente não sabe o que é BookTok. Mas hoje eu vou contar um pouco sobre essa comunidade que eu acho problemática para a literatura mundial e brasileira também, consequentemente. Contextualizando vocês que não sabem o que é BookTok, BookTok é um canto do TikTok onde as pessoas elas falam sobre livros, mas não é qualquer livro. Eles não vão falar sobre Machado de Assis, eles não vão falar de Senhor dos Anéis, não. Esse é um público totalmente diferente. Eles vão falar sobre romance, livros de romance, só que não romance normal. Não é Dostoiévski, não. É romance com hot. E se você não sabe o que é hot, você deveria continuar assim. Mas não é só, se fosse só isso o problema, então não seria nada demais. O real problema são as coisas que essas comunidades tentam normalizar, que essas comunidades elas tentam romantizar. Então eu vou explorar um pouco disso. E só pra deixar claro pra vocês, esse negócio é muito famoso mesmo, ao ponto de uma das maiores escritoras do ano passado fazia BookToks. E sim, você conhece ela. Colleen Hoover. Ela estrelou em um monte de rankings de livros mais vendidos com aquele livro lá, É Assim Que Acaba, eu acho que se chama assim. E antes que vocês me perguntem, não, eu não li esses livros. Mas daí vocês vão dizer que pra criticar alguma coisa você tem que consumir. Não precisa, tá bom? Eu vou falar aqui os fatos pra vocês e eu vou tentar conscientizar vocês a não consumirem esse tipo de conteúdo, porque eu já vou avisando pra vocês, não gastem dinheiro com essas coisas, tá bom? Se você vê algum livro com esse selo aqui, não compra. Você já sabe que é uma bomba em formato de palavras. Mas que o TikTok ele é uma plataforma de vídeos curtos, que utiliza muito engajamento, coisas rápidas. Todo mundo já sabe, eu já expliquei isso em outros vídeos no canal. Mas agora você tenta juntar isso com livros. Livros, coisas que você precisa de atenção, foco, tempo. As coisas demoram para acontecer em livros, geralmente. São duas coisas extremamente contraditórias. Então, para um funcionar, o outro teria que se destruir, basicamente, se você tenta juntar os dois. E é isso que tá acontecendo. Basta você ver que essas comunidades de BookTok, elas têm muitas trends, né? Eles pegam tipos de livro específico, temas específicos, e começam a produzir e consumir um monte desses livros desenfreadamente. Mas se fosse só uma moda, como tem na literatura normal, não seria um problema. O problema é que essas pessoas, elas compram dezenas de livros desses gêneros, eles escrevem dezenas de livros desses gêneros, só que esses livros não têm conteúdo algum, eles são cópias uns dos outros, basicamente o objetivo deles é tornar a leitura o mais viciante possível, mas não no sentido de que vai deixar a pessoa engajada no livro, mas sim de que o livro ele vai ser uma fonte de dopamina para essa pessoa. Um exemplo disso é que livros com hot, né, eles têm um alcance maior no algoritmo do TikTok, enquanto gêneros mais diversificados, eles são marginalizados. Você já viu algum livro, por exemplo, de guerra sendo anunciado por algum booktoker? Não, né? E como se não bastasse, o TikTok tá cheio desses influencers que fazem vídeos mostrando os livros deles, que são todos clones uns dos outros. A própria dona do TikTok criou uma editora. E você acha mesmo que essa editora do TikTok ela vai publicar o seu livro de fantasia medieval, ou então vai publicar o seu livro de Segunda Guerra Mundial que não tem nada de erótico, de romance nele? Óbvio que não. Essa tendência de livros BookTok só favorece livros que tenham protagonistas masculinos ricos, milionários, poderosos e mulheres que não têm amor próprio e que aceitam esses caras por alguma razão. E isso é tratado como absolutamente normal, né? Que isso daí é só ficção, né, gente? Eu sei que existem histórias que tratam de temas muito mais pesados, mas esses temas não são levados de forma leviana. Não são romantizados. E depois eu vou contar pra vocês um relato que eu vi no Reddit de algumas pessoas comentando sobre um livro que ficou muito famoso desse tipo aí, que eu achei extremamente doentio, mas calma que essa parte vai chegar depois. Sem contar com essa parte criativa, né, de eles ficarem fazendo as mesmas histórias com os mesmos tropos. Geralmente é um chefe da máfia, um bilionário que tem uma guria que é boazinha. Todas essas histórias são assim e por alguma razão elas vendem muito.
Mas além disso, da parte criativa, existe também a parte do consumismo, porque esse pessoal de BookTok é extremamente consumista. É sério, eles têm uma mentalidade que é de comprar mais livros, de ler rápido, de comprar mais depois. De encher as prateleiras deles de livros e depois mandar tudo pra fora. É sério, eles compram livros e nem leem eles e depois já jogam fora. Eu não entendo isso. Os livros deles, eles literalmente se tornam decorações, se você for ver o vídeo. Às vezes eles compram o livro só porque a capa é bonita. Ou seja, eles estão literalmente julgando o livro pela capa. E que mundo que a gente tá vivendo que a gente tem que falar para as pessoas não julgarem o livro pela capa. E é claro que as editoras, elas ficam totalmente tentadas com essa ideia, né? Poxa, livros com o selo de BookTok vendem muito rápido. Então, por que não só priorizar a produção deles, né? Poxa, são livros que os caras escrevem em alguns meses ali, nem meses acho que os caras escrevem em semanas lá, pega o ChatGPT junto lá e escrevem alguma coisa lá, tudo feito nas coxas, e colocam lá nas prateleiras para vender no lugar de livros com histórias muito mais originais, com histórias que realmente são inovadoras. Eles priorizam uma fórmula que vende rápido e fácil. E se você for ver as críticas desses livros, né, feitos pela própria comunidade de BookTok, essas pessoas têm sempre a mesma opinião genérica de figurante. Eles só falam bem dos livros que saem na bolha deles, porque se eles falarem mal, né, eles perdem o patrocínio e provavelmente vão perder a credibilidade da audiência deles, que tá toda alienada a consumir esse tipo de conteúdo. Mas agora voltando ao assunto do livro que eu tinha ouvido falar, cara, existe um livro que se chama November 9 November, eu acho que é isso, da Colleen Hoover. Sim, a maior escritora de BookToks do mundo, que figurou nos rankings de livros mais vendidos do ano e tudo mais. Esse livro, ele se trata de um relacionamento de uma mulher que sofreu um acidente lá de um incêndio que foi causado por um cara. É um relacionamento entre esses dois personagens. Só que assim, não é uma história que constrói isso de uma forma, digamos, decente. Esse livro ele tenta tornar as ações do cara redimíveis, sendo que não são. O cara causou um incêndio, sem contar uma incontável quantidade de crimes que esses personagens dos romances dela cometem, tipo abuso, assédio, agressão, perseguição, enfim. Esses livros, eles romantizam tudo que há de pior. Sério, eu acho que você teria que ir muito longe pra passar disso, sério. Eu te pergunto, cara, como que isso é aceitável numa sociedade moderna? Numa sociedade que a gente consegue mandar um foguete pro espaço e ele voltar de ré? Não. Assim, eu só espero ter conseguido conscientizar uma boa parte de vocês, inscritos meus, audiência que tá chegando agora no canal. Eu sou um escritor também, e se eu tenho um conselho pra dar pra vocês não leiam livros feitos por TikTokers, tá bom? Não leiam livros com o selo de mais vendidos do TikTok e tentem passar longe de tudo que tá relacionado a isso, tá bom? Eu acho que você vai se dar bem por fazer isso. Espero que eu tenha conscientizado você. Continue lendo, escrevendo e fique com Deus. E bem longe desses livros também. Até.